Olha o que a advogada do Roger Moreira fala sobre isso. Vamos ouvir. A questão que, na verdade, é até um mito que nós vemos muitas vezes acontecer em novelas e filmes, se refere à questão da deserdação. Então, numa situação em que um pai tem uma certa desavença com o filho, ele não pode simplesmente deserdá-lo. Ele não pode simplesmente dizer que não vai deixar herança nenhuma para aquele filho. Porque a lei brasileira, ela prevê hipóteses muito restritas de deserdação. Como, por exemplo, quando o filho comete algum crime contra o pai. Um ponto muito importante a ser lembrado é o seguinte: no Brasil, a adoção ela é irrevogável. Ou seja, um pai ou uma mãe que se dispõe a adotar um filho, eles têm que ter plena consciência, maturidade e responsabilidade de saber que aquela situação ali é irrevogável, ele não pode voltar atrás. Vamos lá. O que o Cid Moreira tem a dizer sobre isso? E você encerra a entrevista pedindo para que ele mande um recado. Eu falei para ele assim, Roger, imagina que agora o Cid Moreira, seu pai, está na sua frente, assim. O que você falaria para ele, cara a cara com o Cid Moreira? Qual o recado que você daria para o Cid Moreira? E o que? Filho de Cid Moreira, Roger Felipe, em pé de guerra com o pai mandando essa mensagem. Você já viu isso, Lombardi? Olha, confesso para você que eu não tinha visto isso. Nesses anos todos eu nunca vi isso assim, dessa maneira. E o que me chamou a atenção também nesse recado é que ele diz assim, olha, juntei pareceres e profissionais da saúde para provar que eu não estou senil. O Cid Moreira dizendo que ó, eu fui atrás de médicos para mostrar que Porque ele tem quantos? 90 aí? Cid Moreira, 94. Então, alguém podia dizer, não, ele está senil, está com 94 anos. E ele fez questão de provar que não tá. É uma situação realmente muito... Que ele coisa fez questão isso. de provar que tá bem ali, né, da cabeça, vamos dizer, e tá fazendo consciente. O Cid Moreira adotou este menino quando ele foi passar férias no Sul, não é isso? E esse rapaz é filho da irmã da esposa. Ele é sobrinho da ex-mulher do... Mas na época o Cid Moreira era casado. Então, na verdade, o Cid Moreira adotou o sobrinho. Adotou o sobrinho, Levou ele para o Rio de Janeiro. E ele fala, numa das coisas que ele conta, o Gotino, é que o Cid gostou muito dele e até pediu para os pais biológicos dele para adotar. O Cid chegou a falar, segundo o Roger, com os pais biológicos dele para poder adotar o menino. Então vamos lá. Com 14 anos na época. Você que está acompanhando o Balanço Geral, entrevista exclusiva de Fabiola Heipert, com Roger Felipe Moreira, filho de Cid Moreira. A Fabiola descobriu essa história, foi atrás, trabalho junto, feito em parceria aqui com o nosso produtor Danilo Carvalho. Descobriram a história, trouxeram a história, foram atrás, marcaram a entrevista e ela convenceu ele a falar. Quando ele dá a entrevista, ele encaminha um e-mail que ele recebeu do próprio pai. Este e-mail, nós separamos só um trecho, porque é um e-mail muito forte, onde mostra que Cid Moreira não quer relação nenhuma com esse filho. E aí ele diz que saiu a fofoca que você havia dito que já nem sou tão famoso assim, estou fora da mídia para me preocupar. Olha só. E aí o filho disse para a Fabiola que ele nunca disse isso. Aí o Cid Moreira disse que escreveu de próprio punho e assinou. Juntei pareceres de profissionais da saúde para provar que não estou senil. Foi um engano te adotar. Fico contente em saber que você está sendo capaz de se manter. Afinal, você é um homem e é assim que tem que ser, trabalhar e fazer as suas próprias conquistas. Mas ele começa falando que fiz um documento e deserdei você. Agora, você vai acompanhar um trecho da entrevista da Fabiola Heipert, onde ele fala que agora ele está processando o pai. O filho está processando o pai. Dá uma olhada nesse trecho da entrevista exclusiva de Fabiola Heipert. A gente não pode, por exemplo, adotar ninguém adota uma pessoa e depois simplesmente a gente deixa isso de existir, ou então diz assim, não quero mais, eu vou eliminar isso da minha vida, sabe? Então, isso gera um trauma, vamos dizer assim, né? Tanto que eu passei um bom tempo da minha vida, assim, precisando até de alguns medicamentos para conseguir
para me conseguir me estabilizar, vamos dizer assim, e conseguir ressurgir de novo, vamos dizer assim, depois de todo esse baque. Esse rapaz, filho de Cid Moreira, diz que fica chateado, ele fala isso a Fabiola Hypert, quando o Cid diz que ele não é o pai dele. O menino fica chateado quando o Cid Moreira sai da figura de pai nessa relação. Dá uma olhada nesse trecho. Ficar dizendo para as pessoas que eu não sou filho dele, sendo que realmente eu sou, né, no documento, e é o que prova, né? Então eu tenho a certidão de nascimento, tem tudo, então eu sou filho dele. E é isso, eu não quero ser chamado também pela esposa dele, pela Fátima, de ficar dizendo que eu sou um corvo, que eu fico pedindo dinheiro pro Cid, sendo que eu nunca fiz uma coisa como essa, né? Eu espero até que ela prove, né, que ela mostre alguma prova que eu fico pedindo dinheiro, coisa assim para eles. Tudo me foi retirado, vamos dizer assim, né? Tudo me foi retirado, até o apartamento que eu morava, que foi me dado, foi retirado, sabe? O estúdio que ele fez para mim, que era uma coisa para o meu futuro, para me ter um rendimento, para que eu não passasse trabalho na vida, foi alugado e vendido, sabe? Os trabalhos da Bíblia, fui demitido de todas as, vamos dizer, das empresas, porque tinham mais de uma empresa, né? Tinha o estúdio, tinha o salão de beleza, tinha uma outra empresa para Globo. Então, eu fui desligado de tudo e foi uma, sabe? Então, para mim, passou assim, tudo de uma grande mentira, vamos dizer assim. Você viu, ele fala que ele trabalhava com o pai, com o Cid Moreira, ele conta. E ele fala também que a atual mulher do Cid Moreira, a Fátima, fica dizendo que ele quer dinheiro do pai. Ah, você quer dinheiro, você fica... Ela diz que... Ele diz que ela o chama de corvo, né, Danilo? Ah, ele me chamando de corvo, que eu tô em cima das coisas dele. Eu não pedi... Diz ele que não pediu dinheiro nenhum. Uma coisa que me chamou a atenção, me dá a matéria da Caras aqui, a reportagem da revista Caras. A revista Caras faz uma reportagem e coloca como manchete que Roger é o herdeiro de Cid Moreira. Eles estão participando de um torneio de tênis. Essa é uma reportagem já de muitos anos. Cid Moreira e o filho Roger no Ceará. Em dupla com o herdeiro, locutor disputa torneio de tênis. Quem fez esta reportagem? Quem é a jornalista que faz a reportagem? É Fátima. Atual. Hoje, atual esposa de Cid Moreira. Isso. Na época, Cid Moreira não era casado com Fátima, não tinha uma relação com Fátima. E é ela quem assina esta reportagem. Onde mora o Roger hoje, Fabiola? Então, hoje, esse local aí onde a gente fez a entrevista é uma sala comercial, é onde ele atende como cabeleireiro, porque ele diz que ele se especializou em alongamento de cabelo. E ele atende aí nessa sala e ele mora nessa própria sala onde ele trabalha. Inclusive atende famosos também. Atende, tem atrizes famosas que passam com ele. Isso. Vamos lá, 2 pontos importantes a partir de agora, inéditos nessa entrevista exclusiva de Fabiola Hypert. Você vai ver agora o momento em que Fabiola pede para ele mandar um recado a Cid Moreira e, na sequência, o que Cid Moreira tem a dizer sobre tudo isso. Bom, então, olha, eu pedi pro Roger mandar um recado pro pai dele, pro Cid Moreira. Vamos ver o que ele fala. Ô Roger, agora aqui pra gente finalizar, eu queria que você mandasse um recado pro seu pai. O que você tem vontade de dizer pro seu pai se ele tivesse agora, nesse momento aqui na sua frente? Na realidade, eu queria perguntar para ele o porquê disso tudo, né? Dessa convivência toda que a gente teve, de todas essas viagens, de todo esse carinho, vamos dizer assim, né, que teve, de toda essa preocupação que ele teve comigo, e de hoje ele tá fazendo tudo isso, né? O quê? Por que ele tá fazendo isso, né? Para mim, nada disso que foi vivido foi uma mentira, né? Na realidade, para mim, foi uma grande... Para mim, eu vivia com meu pai, né? Eu tinha ele como pai, como um ídolo, né? Admirava ele, né? Em tudo que ele fazia. Então, para mim fica... Por quê? Por que disso? Por quê? Olha, o que o Cid Moreira tem a falar, eu vou pedir para você aguardar, porque é o seguinte, uma resposta nos foi enviada e agora nós estamos pedindo para que ele nos mande uma resposta baseada na reportagem que foi feita pela Fabiola Hypert. Então, eu vou pedir alguns minutinhos para você aguardar, para a gente já dar aqui o lado do Cid Moreira. Cid Moreira é um dos grandes nomes,
uma das grandes vozes da televisão. Sim, o Cid Moreira, nossa, a gente sempre admirou o Cid Moreira, né? Agora, Cid Moreira tem um filho biológico que também não tem uma boa relação com ele. Também. Ele tem além desse filho adotivo, ele tem um filho biológico com quem ele também cortou relações. E eu tenho aqui, segundo pessoas próximas, qual seria o motivo. Eu tenho a resposta oficial, assim, a gente vai ter a resposta oficial do Cid Moreira daqui a pouco. E eu tenho uma aqui, que eu anotei aqui comigo, que uma pessoa próxima me falou quais seriam os motivos dos 2 filhos. Tem uma coisa que eu descobri em off aqui. Quais seriam os motivos de o Cid Moreira ter cortado relação com esses 2 filhos? Vamos lá. Fabiola Hypert, então, dentro de instantes, já vai trazer essa revelação. Cid Moreira, entramos em contato com ele. O que ele respondeu depois dessa entrevista bombástica que você trouxe hoje? A assessoria de Cid Moreira mandou uma nota aqui para nossa produção dizendo o seguinte, que o processo que o Roger, o filho adotivo do Cid Moreira, move contra ele, está em segredo de justiça e, por esse motivo, ele diz, nós não podemos falar a respeito do andamento. No momento oportuno, o Cid falará com vocês, bem como com qualquer outro veículo. E depois que nós exibimos a entrevista, o Danilo Carvalho encaminha a equipe do Cid Moreira a entrevista para que o Cid Moreira fale sobre as declarações dadas fora do processo. Que nem tudo que ele falou foi sobre o processo. Então, fora do processo, o Cid Moreira vai poder falar. Mas até o momento não chega nenhuma resposta. Então amanhã nós vamos mostrar aqui o que o Cid Moreira tem a falar. E a Fabiola tem também a informação desse outro filho. Você vai... Eu tenho aqui algumas filho coisas biológico que a gente descobriu. Quais seriam o motivo aí desse rompimento dele também com o filho biológico? Filho biológico. Você vai entrar em contato com o filho biológico também? Vamos tentar falar com o filho biológico para ver o que ele fala sobre isso. Então, essa entrevista exclusiva, bombástica da Fabiola Hypert já está agitando a mídia televisiva e a Fabiola Hypert agora está entrando em contato com o outro filho, o filho biológico de Cid Moreira. O que ele tem a falar? Ele também não tem uma boa relação com o pai?